Meu nome é Thalia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, como eu falei no outro vídeo, o meu objetivo com esse canal é conseguir organizar minha rotina de estudos para que seja produtiva e para que seja proveitosa, porque eu percebo que muitas vezes eu não consigo aprender o que eu realmente estou estudando, sabe? É como se eu absorvesse vários conteúdos, mas não fizesse nada sentido na minha cabeça. Então, eu quero conseguir organizar minha rotina de estudos, ter um tempo efetivo para conseguir estudar, e a forma que eu encontrei de fazer isso também é através do canal, fazendo vlogs, explicando como que eu faço. Como é um vlog, então eu vou gravar algumas coisas também da minha rotina, para mostrar o que eu fiz até conseguir vir estudar. Na verdade, eu só vou organizar a minha cozinha, depois eu vou fazer um café e venho aqui para começar os meus estudos, tá bom? Então, vem comigo. Para não ficar um vídeo só acelerado, vou explicar rapidinho o que eu fiz até aí conseguir estudar. Eu fui lavar toda a minha louça e eu gosto muito de assistir vlog enquanto eu lavo louça, principalmente o Haru, que eu amo viagens para o Japão, para Coreia, etc. Fui lavar tudo rapidinho e eu preciso organizar as minhas marmitas da semana. Então, eu precisei cozinhar alguns legumes, porque eu vou fazer uma carne com legumes pra gente levar de almoço nessa semana. Uma coisa que eu faço aqui em casa é separar o óleo. Eu nunca jogo óleo na pia. Minha mãe faz sabão, então eu sempre reservo o olhinho que sobra de algum tipo de fritura. Eu guardei também uma saladinha de repolho que a gente comprou na feira e depois eu fui fazer um café para começar os estudos. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, desde a época da escola. Só que eu tenho um grande problema de déficit de atenção. Quando eu era criança, eu fiz tratamento, mas depois de adulto a gente acaba deixando pra lá, né? Então, às vezes eu tenho muita dificuldade de me concentrar, de conseguir ir até o fim numa leitura, porque eu me perco, porque meus pensamentos se embaralham. Então, eu tô tentando ir passo a passo pra conseguir fazer tudo bonitinho, sabe? Não deixar nada passar. E uma forma que eu percebo de me concentrar é largar o celular, tipo, vou gravar. Toda vez que eu resolvo gravar o que eu tô estudando, eu consigo me concentrar. Porque é como se eu tivesse uma tarefa que eu precisasse finalizar, e se eu não finalizar, não vai dar certo. Eu não sei explicar, mas na minha cabeça funciona. E uma coisa que me atrapalha muito é rede social. Então, se eu tiver com o meu celular por perto, eu vou acabar entrando numa rede social e isso vai acabar tirando o meu foco. A forma que eu encontrei realmente de fazer dar certo os meus estudos foi assim, foi gravando vlog, foi mostrando. E assim, né, gente, se monetizar, se der certo chegar para várias pessoas, eu ainda ganho um dinheirinho com isso, né? Como vocês viram, eu adiantei as minhas tarefas da cozinha e vim para poder fazer o meu fichamento. O que eu tô fazendo, na verdade? Meu professor de segunda-feira de gestão de carreiras, ele indicou um livro, ele citou, na verdade, em aula um livro, e eu achei muito interessante e resolvi ler o livro para poder entender o que ele iria aplicar. O nome do livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é do autor Stephen Covey. E eu resolvi fazer um fichamento. Acho que fazia muitos anos que eu não fazia um fichamento. A última vez que eu fiz um fichamento legal, assim, foi na época da escola. E eu resolvi fazer para tentar organizar o meu entender desse livro. Então, a forma que eu organizei o meu fichamento foi uma mistura do fichamento bibliográfico, que é onde a gente coloca o título, o autor, o capítulo, página, etc. E o fichamento de resumos. Eu preferi misturar os dois, porque quando eu for procurar o que eu estiver lendo, eu vou lembrar o que eu entendi, o resumo que eu fiz do que eu entendi. Então, o livro eu coloquei aqui a obra, né, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Coloquei o nome do autor, que é o Stephen Covey. Coloquei o capítulo que eu tô lendo atualmente, que é a primeira parte, e onde ele tá. E aí fiz um resumo até então do que eu entendi. Eu preferi utilizar só 2 canetas para poder não ficar tão bagunçado na minha visão também. Então aqui eu tô usando o vermelho para colocar tópicos e também o que é mais importante. Então eu vim aqui no resumo inicial do que ele falou lá no capítulo, e depois eu pontuei os pontos principais que ele estava falando, que no caso desse capítulo é a ética do caráter, que eu escrevi personalidade, mas tá errado. A ética do caráter e a ética da personalidade. Então eu fiz um resumo dessa primeira parte dessa ética do caráter que ele falou, e agora eu vou fazer sobre a ética da personalidade. Então, vamos lá.
Uma tática também que eu tô utilizando para conseguir identificar melhor todo o conteúdo que tá sendo mais importante para mim na leitura desse livro é destacar as linhas ou as frases que eu achar mais importante. Então, eu utilizo amarelo para colocar no meu resumo. Então, frases que eu vou copiar exatamente igual, porque são extremamente importantes e é importante para quando eu for ler o meu resumo eu lembrar disso. E tô marcando de azul aquilo que eu não vou copiar exatamente igual, mas que é uma explicação prática do que ele tá falando nos outros pontos que são importantes do livro também, que são citações ou exemplos práticos da vida dele que aconteceram e que vão me fazer linkar mais rápido com o conteúdo do livro. Então eu finalizo por aqui o meu vlog, onde eu mostrei, né, a técnica que eu utilizei, que foi a técnica bibliográfica misturado com resumo para poder fazer esse fichamento. Ficou pouquinho porque eu ainda não finalizei o livro, tô terminando de ler, mas eu quero deixar aqui no vídeo uma frase que eu achei muito legal do livro, que é assim: o esforço ele precisa ser feito diariamente, com respeito ao processo produtivo. As pessoas sempre colhem o que semearem, não existe nenhum atalho. Então, é pouquinho, é um vídeo curtinho, mas eu achei muito interessante também essa frase, porque orna muito bem com o que eu tô tentando fazer aqui com o canal, que é um esforço diário, por mais difícil que seja pra mim. Mas eu vou conseguir e eu acredito que você também. Então, é isso e até o próximo vídeo.